Fala aí pessoal, essa é uma continuação do primeiro vídeo das memórias Smart, que se você não assistiu o primeiro, eu recomendo fortemente a dar uma olhada. O resumo da história é: comprei alguns pentes de memória Smart, que são extremamente baratos, e descobri que eles vêm com chip Samsung de boa qualidade, normalmente pegando em 3.600 a 4.000 MHz. Com isso, eu decidi quebrar o mito de que memória rápida não tem um bom custo-benefício, já que esses pentes se encontram entre 100 e 150 reais. Meus testes com o Ryzen mostraram ganhos de 15 a 22% de performance nos games, e daí me perguntaram sobre os processadores Intel, que é o que vocês vão ver nesse vídeo. Vamos lá! Então, antes de irmos para os testes de processadores Intel, que também trazem ganhos bem significantes usando memórias rápidas, eu queria adicionar algumas informações. A primeira delas apareceu em alguns comentários, e embora possa parecer bastante óbvio para muita gente, pode ser que não seja tão óbvio para os outros. Ela fala sobre gargalo, já que no meu teste anterior eu usei um Ryzen 3 1200 com uma GTX 1080, e com isso eu criei um cenário que eu julgo ideal para teste de RAM ou CPU, ou seja, usei uma placa de vídeo forte para dar o espaço para o CPU e a memória RAM mostrarem todo o seu potencial de ganho de performance com frequências mais altas. A lógica é simples: se o limite do setup for a placa de vídeo, não vai ver melhoria nenhuma usando um processador ou uma memória mais rápida, já que eles trabalham em conjunto. E é por isso que ninguém faz o comparativo do i5-8400 com um i9-9900K usando uma GTX 1060, porque o resultado vai ser praticamente o mesmo, já que ambos processadores conseguem extrair o máximo dessa placa de vídeo. Teste de processador precisa ser feito com uma placa de vídeo forte e preferencialmente em Full HD, porque no momento que a placa de vídeo bate 99%, ela se torna o gargalo do setup e impede que uma taxa maior de quadros seja entregue. Uma coisa é você querer saber como um setup em específico se comporta num game, que foi o que eu fiz no vídeo do 2500K. Parei ele com uma RX 580 e vimos como ele se comporta, levando a placa de vídeo a todo o seu potencial, em praticamente todos os testes. E por isso, eu também usei um Ryzen 5 1600 no comparativo, que apesar de ser um processador bem mais forte, não trouxe muito mais performance, já que a RX 580 era o fator limitante na maioria dos testes. Vou deixar um card aqui para quem tiver interesse em ver esse vídeo. Outra informação que eu acho importante compartilhar se diz respeito à diferença entre os processadores, e por que se fala em ganhos maiores de performance nos Ryzen em relação aos processadores da Intel. Eu acredito que uma das principais diferenças seja a velocidade do Encore, ou seja, o Infinity Fabric. Nos processadores da AMD, a velocidade do Encore está diretamente relacionada com a velocidade da memória RAM. Já nos processadores Intel, o Encore, normalmente referido como cache na BIOS, é diretamente relacionado com a frequência do processador e pode ser ajustado individualmente dos processadores da série K. Outro ponto interessante que foi levantado é a questão da temperatura, já que esses módulos não vêm com dissipador e normalmente nós vemos memórias rápidas com dissipador. Para tirar essa dúvida, eu fiz um teste com uma câmera térmica. Eu utilizei a SICK Thermal, que é uma câmera térmica compacta, e publiquei uma foto dos testes de stress da memória na aba de comunidade do YouTube. O que aconteceu foi que algumas pessoas vieram falar que era apenas um aplicativo inútil de celular, mas está longe da verdade. A SICK Thermal é uma câmera térmica compacta que utiliza o celular apenas para dar imagem e gravar as fotos e vídeos dos testes na memória do dispositivo. Toda a funcionalidade térmica vem da câmera, isso não tem nada a ver com o celular. Ela é uma câmera bastante confiável e já foi até referida pelo Steve da Gamers Nexus. Para fazer os testes, eu utilizei uma bancada aberta, sem nenhum tipo de fã em cima das memórias. Com 1.45 volts e um overclock de 3.466 MHz, as temperaturas variaram em 37 graus no idle e 45 graus depois de mais de 2 horas de teste de stress na memória pelo AIDA64. Sem overclock, usando 1.2 volts, as temperaturas variaram de 36 graus em idle até 41 graus sob carga no teste de stress de memória do AIDA64. É uma diferença que gira em torno de 4 graus centígrados, o que não deve influenciar muito na performance, a menos que você tenha um gabinete fechado com uma ventilação muito ruim. Como referência, documentos técnicos da Samsung passam a temperatura de operação como entre 0 e 85 graus centígrados. Já os da Micron mostram entre 0 e 95 graus centígrados. Mas então por que as memórias rápidas vêm com dissipador? Bom, provavelmente essa especificação seja para a velocidade original em que o chip foi fornecido, e não a velocidade sobre overclock, já que a chance de erros aumenta com frequências mais altas. As temperaturas mais baixas sempre são bem-vindas em componentes eletrônicos, porque com boas temperaturas conseguimos usar mais tensão, e com mais tensão conseguimos usar uma frequência maior. Mas eu acredito que em grande parte o uso de dissipadores seja principalmente pelo valor estético, personalidade da marca e afins. Outra informação que ficou faltando
diz respeito à relação entre o tipo e a densidade do chip. O que acontece é que cada tipo de chip tem uma densidade. No caso das minhas memórias específico, a Samsung D-Die, os chips são de 512 MB, e como é uma memória single rank, os 8 chips totalizam 4 GB. As memórias B-Die, que hoje são conhecidas como os melhores chips do mercado, ou os chips com o melhor potencial do mercado, todos vêm em densidade de 1 GB cada. Ou seja, como o pente de memória single rank vem com 8 chips, você só vai encontrar B-Die de pelo menos 8 GB. Eu estou dizendo isso porque num grupo de WhatsApp vieram comentar que finalmente tinham conseguido memórias B-Die por R$500. Quando eu fui ver a tela do Typhoon Burner, vi que eram pentes Smart, e no caso, ele acertou elas para 3.533 MHz num Ryzen, o que parece muito bom, já que o controlador de memória dos Ryzen não é nenhuma maravilha, e normalmente, pelo que eu testei, é muito difícil eles segurarem acima de 3.600 MHz. Mas não saiam correndo aí para comprar Smart, porque é tudo B-Die, porque em primeiro lugar, a gente pode ver no Typhoon Burner que está escrito Downbin, o que provavelmente significa que essas memórias não se sairão tão bem na binagem. Pode ser que essas memórias não vão muito além dessa velocidade, e que outras até tenham dificuldade em chegar lá. Em segundo lugar, são só 2 pentes que temos informações até agora. Para tentar ajudar, eu também comprei 2 pentes depois de saber essa informação. Vamos ver se realmente vão vir os chips B-Die e também testar eles processadores Intel para ver a qualidade dos chips. Eu acho que a Smart trabalha exclusivamente com a Samsung, pois embora a nossa amostragem seja pequena, eu tenho memórias até DDR3 deles que também são Samsung. Inclusive eu usei as DDR3 deles num vídeo junto com 2500K num PC gamer barato que eu montei, aquele que eu falei lá no início. Mais uma vez, vou botar o card aqui para quem tiver interesse em assistir. Agora que nós já esclarecemos essas informações, vamos dar uma olhada no acerto de memórias para processadores Intel. Aqui, diferente dos processadores Ryzen, nós não temos nenhuma calculadora para nos ajudar, o que significa que vamos depender mais da experiência de cada um e do processo de training da placa-mãe. Eu vou passar informações mais simplificadas na tela para o vídeo ficar mais dinâmico. A primeira coisa que eu acho importante mencionar se diz respeito às tensões importantes para a memória de overclock nos processadores Intel. Elas são a tensão da memória RAM em si, o VCCSA, que é o System Agent, e o VCCIO, que são relacionados ao controlador de memória do processador da Intel. Eu fiz uma tabela com alguns valores para você começar a brincar. Segundo lugar, as latências principais. Coloque um valor alto inicialmente para que você possa subir a frequência da memória. Depois que você achar a frequência máxima, vá baixando até encontrar a estabilidade. Terceiro, a frequência da memória. A maior parte dos chips devem chegar até pelo menos 2.933 MHz. Eu sugiro começar por aí, a menos que seja uma memória muito vagabunda, ou um daqueles pentes DDR4 lá da era do Broadwell, onde o processo não estava tão refinado. Quarto lugar, latências secundárias. A placa-mãe ajusta essas latências de acordo com o processo de training e o valor que você já inseriu nas primárias e afins. Depois que você chegou num acerto bom e estável nas primárias, precisamos descobrir quais são os valores secundários que ela colocou para você dar uma analisada. Normalmente eu mexo no TRFC e no TRFI. A primeira quanto menor melhor, a segunda é o contrário. O resto das latências você pode ir baixando aos poucos, baseado na tentativa e erro. Agora vamos partir para o nosso setup de testes. O processador é um i5-6400, que assim como o Ryzen 3 1200, é um processador quad-core que funciona a 3.1 GHz quando todos os núcleos estão em uso. Os testes foram feitos do mesmo modo que com o Ryzen 3 1200. Primeiro tudo em estoque, depois com a memória em 3466 com os timings ajustados, depois com overclock apenas no processador a 3.8 GHz e com a memória o mais próxima do estoque possível, isso por causa do BCLK, que mexe com a velocidade da RAM. Então, como eu não tinha opção de 2133, eu ajustei para 2070, mas com os timings mais apertados para compensar. E finalmente, a versão com ambos overclocks. Notem que diferente do Ryzen 3, o limite de clock do 6400 é bem acima de 3.8 GHz, e apesar de variar bastante de chip para chip, mesmo os piorzinhos conseguem bater em torno de 4.3 a 4.4 GHz. Eu acabei usando 4.4 GHz porque foi a frequência que eu consegui deixar tudo bonitinho. Para quem tem toque, a RAM ficou redonda em 3.700 MHz e o processador redondo em 4.400 MHz. Legal, né? No PUBG, temos um ganho de 16,2% na média FPS apenas ajustando as memórias, 23,8% subindo o clock do CPU para 3.8 GHz e incríveis 55,7% subindo o clock do CPU para 4.4 com as memórias em 3.700 MHz. No 1% low, nós vemos ganhos bem maiores, visto que o início do jogo na escola com muita gente sempre sofre muito com o stuttering. Podemos ver que ganhamos bastante performance com o ajuste de memória no processador da Intel,
mas os ganhos de performance foram maiores ainda, subindo 700 MHz no processador. No Ryzen, a situação é o contrário. Os ganhos com ajuste de RAM são significantemente maiores do que os ganhos com 700 MHz de clock. Nosso próximo teste é o Far Cry 5, estamos rodando ele em Full HD, no preset alto, com escala de 90%. Nos resultados, vemos um ganho de 14,7% quando usamos as memórias em 3466 MHz, de 7% apenas com overclock para 3.8 no processador, e 40,1% com overclock para 4.4 GHz e as memórias em 3700 MHz. No 1% low, as figuras são semelhantes. Em relação ao Ryzen 3, vemos a mesma situação do teste do PUBG. Nosso próximo game é o Assassin's Creed Odyssey, estamos rodando em Full HD no preset alto. Nos resultados, vemos algo curioso, o processador com apenas overclock teve quase o mesmo resultado do processador em estoque. Eu acabei me dando conta do motivo disso, porque o overclock via BCLK acaba quebrando as instruções AVX do processador, e o Assassin's Creed Odyssey é um dos pouquíssimos games que utiliza esse set de instruções, não é à toa que ele é tão pesado. Em função disso, ele acaba se comportando semelhante ao Ryzen, onde o overclock de memória deu ganhos maiores que apenas o clock do CPU. Nosso último game é o Shadow of the Tomb Raider, estamos rodando em Full HD no preset alto. Diferente do Assassin's Creed Odyssey, o Shadow of the Tomb Raider não usa AVX, então esse é o primeiro caso onde vemos a velocidade da memória RAM ficar na frente do overclock de 700 MHz. No 1% low, vemos que qualquer empurrãozinho ajuda muito no trecho da cidade do benchmark, e justamente por isso é onde eu faço meus testes de processador. O engraçado é que nos meus testes com o Ryzen 3, o Shadow of the Tomb Raider foi o game que teve menor ganho com memória rápida, mas ainda assim acima do overclock de 700 MHz, como foi em todos os casos. Sumarizando os resultados, podemos ver que o ganho com as memórias Smart ajustadas para 3466 MHz foram bem próximos dos ganhos com overclock de 700 MHz do processador. E já que para rodar a memória rápida nós precisamos de uma placa-mãe com chipset 1670, não tem por que não usarmos o microcode revisão 74. Dessa forma, o overclock via BCLK é liberado e conseguimos ter ganhos de performance muito grandes, batendo até 55% em alguns casos. Se vocês curtiram o vídeo e querem ver mais vídeos assim, inscreva-se no canal, toquem o sino e cliquem naquele like. Se acharam uma bosta, mandem ver no dislike, xinguem nos comentários e vão reclamar no Twitter. Para quem quiser ajudar o canal e ganhar acesso a conteúdo exclusivo, grupo de WhatsApp e outras coisas maneiras, torne-se um membro e contribua com o nosso trabalho. Valeu pessoal, até a próxima!